O assunto que eu vou trazer hoje para vocês são 11 sinais de que a mulher madura está desconectada da sua energia feminina, tá? Todas as mulheres têm dentro de si um tanto de energia masculina e um tanto de energia feminina. Mas a nossa força, a força das mulheres, está na nossa energia feminina. Mas assim, você tem liberdade de escolher em qual dessas duas polaridades você vai caminhar, em como você vai liderar a sua vida. Você pode escolher deixar que a energia feminina lidere sua vida ou deixar que a energia masculina sobressaia e lidere sua vida. Não tem problema, você pode escolher, mas você também vai colher as consequências. Cada escolha que a gente faz tem consequências para a nossa vida. Então, eu quero fazer uma ressalva aqui, gente, que quando eu estou falando, presta atenção, quando eu estou falando de energia feminina e energia masculina, eu não estou falando de orientação sexual, tá? Não estou falando de homossexualismo, de transexualismo. Quando eu estou me referindo à força feminina e à força masculina, eu estou falando de energias que norteiam a nossa postura diante da vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Tá bem claro isso para vocês? Tá bem entendido? Dá um ok aí se vocês estão entendendo que eu não estou falando de orientação sexual, não estou falando de homossexualismo, de transexualismo, tá? Eu estou falando dessas polaridades que residem dentro de todo mundo, dentro das mulheres e dentro dos homens também. Para a medicina chinesa, essa energia feminina é chamada de Yin. Deixa eu escrever o nome aqui para vocês verem. É assim que chama a energia feminina, assim que é chamada pela medicina chinesa, que é uma medicina tradicional muito antiga. Então, como que é descrita essa energia feminina, Yin? É a energia da receptividade, é a energia do deixar acontecer, é a energia da espera, da paciência, da confiança, daquele movimento interno de fé, de paz, de serenidade, de doçura, de ternura, de amorosidade, tá? Isso tudo é o pacote da energia feminina. Dependendo da expressão da minha opinião, meu marido fala que acha que eu sou quase homem. Então, a gente vai ver isso hoje, tá, Mona Lisa? Talvez você esteja caminhando muito na energia masculina. Isso pode acontecer. Talvez você esteja deixando que a sua energia, sua força masculina se destaque, se aflore, sobressaia, e aí acaba que os comportamentos ficam parecendo comportamentos masculinos. Você tá achando graça, né? Mas é isso mesmo. Agora, a energia masculina, a medicina chinesa chama de Yang. A energia masculina é a energia da racionalidade, da prática, da luta, da ação. Ela, às vezes, nos deixa exausta, porque a gente deixa tanto ela sobressair, a gente fica tanto no ativismo, na fazeção, e sobressai, então, o nosso lado racional, e a feminilidade, a ternura, a docilidade fica atrofiada, fica diminuída. Então, a força masculina acaba nos deixando exaustas, porque nós não fomos feitas para que ela sobressaia em nós, tá entendendo? Todas as pessoas, como eu disse, possuem essas duas polaridades em si, tanto a masculina como a feminina. Mas essas polaridades devem estar nos seus devidos lugares. Para o homem, ele também tem dentro dele a energia feminina e a masculina, mas a que tem que sobressair deve ser a masculina. A energia masculina deve sobressair no homem e a feminina deve ficar mais apagada. Para a mulher é o contrário. Para a mulher, a energia que deve sobressair é a feminina e a masculina, ela tem que estar presente, mas também fica um pouco mais apagada. E a gente tem fases na vida que a gente está mais feminina e há fases na vida que a gente está mais masculina, mais masculinizada, com a força masculina mais aflorando, mais em evidência. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para você saber reconhecer isso em você. Então, tem fases na vida, como eu disse, que a gente ou está mais feminina ou está mais masculina, mas são fases transitórias. Isso não é para permanecer na nossa vida, não é para se cristalizar na nossa vida, tá? Essas fases em que a gente fica mais masculina ou ficar mais feminina é o normal, e a masculinidade mais apagada. Mas ficar com a energia masculina sobressaindo para a mulher, se isso se cristaliza, se isso se consolida, pode se tornar adoecedor, pode se tornar um desajuste, Então, gente, olha, eu me lembro, quando eu fiquei viúva, eu lembro do seguinte, muitas coisas que antes o meu marido resolvia na nossa vida, na administração da casa, eu passei a resolver, eu passei a fazer sozinha. Né? Por exemplo, carregar um botijão de gás para trocar o gás na hora que o gás acaba, detetizar a casa, já fiz muita coisa sozinha, capinar um pedacinho do jardim, plantar, replantar, carregar a escada, subir a escada, trocar a lâmpada. Não quer dizer que a gente não possa fazer isso, gente. Vocês estão entendendo? A gente pode fazer isso. Mas se a gente só fica nessa fazeção, chega uma hora, a conta chega. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei nesse ritmo muito masculinizada, muito na resolução de coisas domésticas. E acabou que a conta chegou. E acabou que eu fiquei com uma tendinite. Desenvolvi aqui uma tendinite no cotovelo. E aí o fisioterapeuta foi conversando comigo, falando: o que você está fazendo que está gerando essa tendinite? Algum movimento você está fazendo de exagero que está gerando essa tendinite?
Aí foi conversando que eu fui explicando para ele, ó, agora eu tô fazendo isso, eu tô subindo escada, tô trocando lâmpada, tô pegando botijão de gás, tô detetizando, tô pulverizando planta, tal. Ele falou, é isso que tá te dando essa tendinite, você tem que desacelerar, você tem que pisar no freio um pouco e pedir outras pessoas para fazer isso para você, né? Então, a gente tem que ter esse sinal de alerta, a gente tem que ter essa observação sobre nós mesmos, esse autoconhecimento, pra gente não deixar cair nos extremismos, né? Em psicoterapia, eu geralmente atendo muitas mulheres que estão totalmente desconectadas da sua feminilidade. E às vezes elas nem se dão conta disso. Só através do processo de psicoterapia, com as reflexões que a gente faz, com as intervenções que eu faço, as pontuações, essas coisas que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu falo na psicoterapia. Mostro para as mulheres como que está desequilibrado nela o feminino e o masculino. Aí então é que ela vai se dar conta de que ela está transitando muito no masculino e deixando a sua feminilidade abafada, desnutrida, atrofiada. Então tem muitas mulheres que passam quase uma vida toda honrando a sua energia masculina, na fazeção, se doando, fazendo coisas para os outros, resolvendo problemas e acabam exaustas, chegam ao consultório exaustas, insatisfeitas com a vida que estão levando e às vezes não sabem por quê, não sabem explicar por que, que elas estão desse jeito, por que elas estão exaustas, por que elas estão insatisfeitas, por que elas estão sem realização pessoal. Então, é a psicoterapia que ajuda essas mulheres a entender o que está faltando na vida delas e também o que está excedendo. E aí muitas mulheres reconhecem que estão excedendo na energia masculina e está faltando a energia feminina. Aí, a partir desse reconhecimento, a gente começa a trabalhar no sentido da mulher deixar florescer, deixar aflorar a energia feminina que ela tem dentro dela e que está pronta ali para florir, para florescer, mas que ela, às vezes, não está deixando, não está permitindo. Essas mulheres que chegam, né, com a energia masculina em evidência, eu pergunto assim, o que você quer? Qual que é o seu objetivo com a terapia? Eu quero ter uma vida leve, uma vida prazerosa, tranquila, quero curtir mais a minha vida, desfrutar os meus momentos, eu quero menos perfeccionismo, muitas mulheres são muito perfeccionistas. Elas falam, eu quero ser cuidada, me deixar cuidar, ter menos necessidade de controlar todas as situações. Eu quero mais amor, eu quero mais emoções, eu quero relacionamentos saudáveis. Então, essas falas das mulheres me dizem o seguinte, em outras palavras, eu quero encontrar a minha feminilidade. Elas dizem isso com outras palavras, né? Encontrar uma vida leve, prazerosa, emoções, desfrutar a vida, amorosidade, ternura, tudo isso é um encontro com a feminilidade, tá? A energia masculina é muito bonita, muito necessária e super importante. Mas, como eu disse, se ela está em desequilíbrio na sua vida, se você deixa essa energia masculina sobressair, se você deixa essa energia masculina crescer, você acaba perdendo contato com a sua essência feminina. Você congela o feminino dentro de você. Então, para você se alinhar com a sua natureza feminina, com a sua essência feminina e viver de forma mais nutridora e plena, o lado masculino deve estar, como eu disse, mais apagado e deve estar a serviço do seu feminino. Entenderam? O lado masculino tem que estar submisso ao seu lado feminino. O lado masculino tem que ser menor do que o feminino. Vocês estão me entendendo? E não contra. O lado masculino ele não pode ser dominante, não pode ficar em destaque na vida de uma mulher. Então, o que acontece? A mulher, muitas vezes, se coloca naquela postura de fortuna. Assim que eu estava quando eu fiquei viúva, gente. Assim que eu estava, assim. Agora eu sou a fortuna, agora tá tudo bem comigo, eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu dou conta de tudo, eu faço, eu aconteço, eu troco lâmpada, eu troco gás, eu pulverizo as plantas, eu detetizo a casa, eu mexo com carro, né? Só ainda não aprendi a trocar pneu, gente. Ainda não aprendi a trocar pneu, mas vou no mecânico, levo no posto, troca óleo. Então eu estava achando assim que eu estava abafando, né? Eu estava nessa postura de fortuna, de comigo ninguém pode, né? E o que acontece? Quando a gente fica com essas atitudes mais masculinizadas, esses comportamentos mandam uma mensagem para o nosso cérebro. Então, o cérebro entende que a gente está precisando ser mais masculinizada e começa a dar um comando de aumentar a nossa produção de testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Então, é o nosso próprio comportamento masculino que inibe a produção de hormônio feminino e acaba promovendo o aumento da testosterona no nosso corpo. E aí a gente vai ficando cada vez mais masculina mesmo, até com esse jeito de falar, né, que a Mona Lisa citou aí, que ela falou com o marido dela, fala que tem hora que ela dá umas respostas que ela parece um homem. Porque, provavelmente, você está deixando essa masculinidade sobressair. Como eu disse, isso mandou um recado para o cérebro inibe os hormônios, a produção de hormônios femininos e ativa a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. Captou, gente? Entenderam esse raciocínio? Então, eu fiquei assim durante um certo tempo, mas depois que eu tive a tendinite, poucos meses depois que eu tive a tendinite, eu me situei, eu fiz uma auto-reflexão, fiz terapia também, porque eu estou sempre indo e voltando na terapia, sempre que eu preciso, né? E aí eu comecei a
pedir ajuda para outras pessoas e a não ultrapassar os meus limites. Realmente é difícil quando a mulher é solteira, ou divorciada, ou viúva, ou por alguma contingência tem que viver sozinha. Mas a gente tem que ter esse autoconhecimento e ter essa noção de quando as coisas estão desequilibradas. A hora que você percebe o desequilíbrio, você tem que pisar no acelerador e você tem que repensar as suas posturas, você tem que repensar o seu comportamento e tem que, em muitas situações, ser humilde para pedir ajuda. É isso. Porque muitas vezes a mulher vou colocar isso aqui entre os sinais, um dos sinais de que a mulher está desconectada do seu feminino, um dos sinais pode ser o orgulho, a dificuldade, a falta de humildade para pedir ajuda, né? Então deixa eu falar para vocês agora quais são os 11 sinais de que uma mulher está desconectada da sua essência feminina, e aí vocês vão se autoavaliando, vocês vão refletindo se faz sentido para vocês, se esse sinal que eu estou dizendo aqui está presente em sua vida, né? É lógico que um sinal desse, são 11 sinais, é lógico que se tiver um sinal desse presente na sua vida, não é muito preocupante, você não está muito masculinizada, vamos dizer assim. Agora, se você tiver desses 11, se você tiver mais 50% desses sinais presentes na sua vida, eu acho que convém você fazer uma autoanálise, uma reflexão e, às vezes, em certos casos, até procurar ajuda profissional para ajudar você a reverter esse processo, para ajudar você a se reencontrar e se reconectar com a sua energia feminina, fazer com que essa energia feminina cresça, floresça e sobressaia. E a masculina fique presente, ela não pode ficar totalmente ausente, mas pode ficar mais apagada, mais em segundo plano. Em primeiro plano tem que ficar a energia feminina e a masculina em segundo plano, e não o contrário, tá? Primeiro sinal, anota aí se você tiver o caderninho, se você tiver com o seu caderninho de anotações, primeiro sinal de que a mulher está desconectada do seu feminino. Ela pensa demais e quer controlar tudo. Ela quer ter controle de tudo que acontece ao redor, na casa, na família, no trabalho, na vizinhança, nas amizades, na vida social, nos esportes, em tudo. Ela quer ter controle de tudo. Ela não deixa as coisas fluírem, as coisas acontecerem naturalmente. Ela quer mexer os pauzinhos para estar no controle de tudo. E com isso, ela fica tensa a maior parte do tempo. Opa, uma aí já falou, eita! As carapuças vão cair agora, vão entrar agora, hein, gente? Então, essa mulher com essa característica, que pensa demais, que quer controlar demais, ela fica tensa a maior parte do tempo. Ela vive muito na cabeça, ela vive muito no racional. E então, por causa disso, ela não habita o seu corpo, ela tem pouco contato com o seu corpo. E a cabeça e o pensar são típicos do masculino, porque o homem é mais prático, é mais racional mesmo, biologicamente constituído assim, né? Então, quando a mulher está nessa vibe de ficar só no cérebro, só na cabeça, ela passa o dia focada em tudo que precisa resolver. Eu tenho que resolver muitas coisas hoje, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, ir ali, ir aqui, e chamar não sei quem. Então ela não se deixa pausar, ela não se permite uma pausa, porque ela só fica pensando na lista infinita de coisas que ela tem para fazer naquele dia. A gente chama isso, tem outros psicólogos que chamam isso de mulher tarefeira. É a mulher que está só fazendo, e nunca para olhar para si, nunca se permite uma pausa, nunca se permite um descanso, tá? É um ativismo, né? Uma agenda cheia que não sobra tempo para o autocuidado, não sobra tempo para ela olhar para ela mesma. Então essa é uma característica. O que vai acontecer? Como eu já disse, essas atitudes vão estimular o aumento da testosterona. Esse aumento de testosterona no corpo da mulher vai produzir mais estresse, vai conduzir mais sangue para o cérebro, então fazendo o cérebro dela ficar em hiperfuncionamento. O cérebro, ela pensando demais, raciocinando, refletindo, fazendo planos, fazendo projetos. E com isso ela fica extremamente agitada e exausta, gente. Exausta, tá? E como consequência, é um ciclo isso, né? Quanto mais ela se comporta de maneira masculina, mais aumenta a testosterona e mais a testosterona aumenta a sua masculinidade num ciclo infinito, né? Então é preciso cortar esse ciclo para poder voltar a conectar com a sua energia feminina. Segunda característica, segundo sinal de que a mulher está desconectada do seu feminino. Ela não se permite receber, não se permite pedir ajuda e pode, às vezes, até se incomodar e muitas, às vezes, até se ofender por alguém querer ajudar, né? Eu já vi mulheres fazendo, às vezes, falta de educação com alguém na rua que oferece uma ajuda para carregar uma sacola, alguma coisa assim. Aí a mulher dá uma resposta. Por que você está achando que eu não dou conta? Não preciso não, sabe? Uma coisa, assim, desproporcional, é fora de série. Porque a mulher não sabe aceitar ajuda, não sabe pedir ajuda. A gente precisa de encontrar um equilíbrio, gente, entre o dar e o receber. O dar e o receber na nossa vida é uma pista de mão dupla. Toda pessoa que fica só no dar, e não sabe receber, não se permite receber, ela acaba desenvolvendo uma patologia. Ou um estresse, ou um burnout, ou uma depressão, ou uma ansiedade, alguma outra coisa. E o contrário também. Toda mulher que fica só recebendo, só quer sugar as outras pessoas e não se dispõe a dar nada, isso vai acabar gerando também uma patologia, uma dependência emocional, uma insatisfação, aquela pessoa que está eternamente insatisfeita, nunca está feliz com nada, nunca agradece nada, porque ela está só querendo receber dos outros, só querendo receber, tá? Então esse é o segundo sinal, a mulher que não sabe receber.
Terceiro sinal de desconexão com a sua feminilidade. É a mulher que tem dificuldade de fazer contato com os seus sentimentos e expressar também esses seus sentimentos e emoções. Gente, é sem número a quantidade de pessoas, de mulheres que chegam no consultório, e eu pergunto assim, o que você está sentindo agora falando sobre esse assunto X? A mulher não sabe falar. A maioria delas não sabe descrever o que está sentindo. Eu falo, dá nome ao sentimento, dá nome à emoção que está vindo aí agora dentro de você. A maioria não sabe. Então a gente tem um trabalho como psicoterapeuta de ensinar a pessoa a se olhar e a perceber quais emoções que ela tá, que estão aflorando ali naquele momento, o que ela está sentindo, o porquê ela está sentindo aquilo, o gatilho que desencadeou sentir aquilo ou ter aquela emoção. Então, a psicoterapia acaba sendo também uma aprendizagem, uma psicoeducação, porque a gente ensina para a mulher como que ela vai se conectar consigo mesma, com o seu interior e aprender a identificar e nomear seus sentimentos e suas emoções. A mulher que tem dificuldade de fazer contato com as suas emoções, de falar sobre sentimentos e emoções, ela tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade, tem medo de mostrar as suas fraquezas e ela acaba congelando os sentimentos, trancando aqui dentro, ela fica tão distante deles que ela não consegue dar nome a eles, não consegue, ela acha até que nem sente mais, que está anestesiada. Muitas mulheres usam essa palavra. Eu estou anestesiada, não sinto mais nada. Eu estou congelada, meus sentimentos estão congelados. Quantas vezes eu já ouvi essas palavras saindo da boca das mulheres, porque elas se distanciam tanto dos sentimentos que eles ficam, sim, muito apagados, né, dos sentimentos e das emoções. Quarto sinal de desconexão com a sua feminilidade. A mulher que é muito masculina e que está desconectada da sua feminilidade, às vezes é uma mulher bacana, uma mulher incrível, mas ela tem grande dificuldade de entrar em relacionamentos com os homens ou acaba afastando os homens de si mesma. Com o seu comportamento masculinizado, ela acaba afastando os homens que poderiam estar interessados nela, né? Estar solteira, gente, estar sozinha não é um problema, tá? Não estou dizendo aqui que a mulher tem que ter um homem para ser feliz, não. Eu sei que tem muitas mulheres que fazem a escolha de ficar sozinhas e tá tudo bem com isso. Cada um é livre para escolher como quer ficar. Agora, se a mulher deseja ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo está com um comportamento muito masculinizado, está sem contato com a sua essência feminina, ela vai ter dificuldade de atrair os homens, gente. Porque o homem, ele vai ser atraído pela sua feminilidade. Se ele for atraído pela sua masculinidade, alguma coisa está errada também com esse homem, né? Porque o que tem que atrair o homem, o normal, o que é natural e esperável, é que o homem seja atraído por uma mulher feminina. Uma mulher dócil, uma mulher que tenha uma certa vaidade, que é amorosa, que é terna, tem ternura. Enfim, tem uma fala, né, mais feminina. E então, essa mulher que é mais masculinizada vai ter dificuldade de atrair os homens e vai ter dificuldade de se vincular aos homens e de se deixar ser cuidada, deixar-se ser mimada pelo homem, né? Porque ela tem aquela falsa sensação de autossuficiência. Eu me basto, eu não preciso de ninguém, comigo ninguém pode, eu dou conta de tudo. Então, ela acaba não conseguindo se vincular e se permitir ser cuidada pelo homem. E, então, isso acaba afastando o homem dela, né? Quinto sinal de que a mulher está desconectada da sua feminilidade. Ela atrai homens passivos, homens que também são femininos, que estão com a energia feminina em evidência. Volto a dizer, gente, eu não estou falando de orientação sexual, tá? O que é esse homem mais feminino, esse homem mais passivo? Esse homem também está desconectado com a sua masculinidade, eles não têm a vida resolvida, muitos deles são dependentes ainda da família de origem, né? São homens que a gente diz assim, sabe, o homem frouxo? Que não toma uma atitude, que não lidera a família, não lidera as decisões do casal. Ele sempre deixa nas costas da mulher tomar as decisões. Muitas mulheres que se queixam comigo de que estão se relacionando com homens que estão profundamente, adoecidamente conectados às suas mães, as mães deles, né? Tudo tem que pedir opinião à mãe, tudo tem que ouvir a mãe, não conseguiram cortar o cordão umbilical com a mãe. Então, esses homens são mais apagados, são homens passivos, são homens frouxos, que a gente diz aí no popular, né? Então, esse tipo de mulher, a mulher mais masculinizada, ela vai atrair esse tipo de homem. Ela vai atrair esse tipo de homem. Um homem que não está resolvido também, um homem que está desconectado da sua masculinidade. Vocês estão entendendo, gente? Aí, o que vai acontecer? Como ela vai atrair esse homem? Como ela vai atrair esse homem mais passivo, mais frouxo? Ela vai virar a mãe desse homem, ela vai virar a terapeuta desse homem, ela vai virar assistente social desse homem, ela vai virar salvadora desse homem. E a mulher não tem que fazer esses papéis num relacionamento, gente. Num relacionamento você tem que ser só a mulher, a parceira. Você não tem que ser empregada, não tem que ser terapeuta, não tem que ser mãe, não tem que ser enfermeira, assistente social, nada desse homem, né? Se ele está precisando de ajuda profissional, ele vai procurar essa ajuda em outro lugar, não é com você, né? No começo, quando esses relacionamentos começam, uma mulher mais masculinizada, que atrai um homem mais passivo, mais frouxo, no começo é tudo bonito, porque eles acham que se complementam. Isso é até um atrativo entre eles. Que, inclusive, essa mulher masculinizada, ela tem tendência a evitar os homens equilibrados, os homens que estão bem com a sua masculinidade, ela evita eles, porque ela atrai esses homens mais
femininos, mais passivos, mais frouxos, que não estão resolvidos. Agora, à medida que o relacionamento vai aprofundando, isso deixa de ser uma alegria e um atrativo para ser um problema e uma sobrecarga no relacionamento. Geralmente, esses relacionamentos não sobrevivem muito tempo. Quando sobrevivem, é com muito sofrimento, com muita dor, muita luta. E se a mulher decide assumir esse lugar masculino no casal, né? Acaba que eu conheço casais assim, que a mulher assume o papel masculino e o marido assume o papel feminino. Ele fica em casa, faz comida, toma conta da criança, leva a criança na escola, busca, leva na natação, busca. Assim. Então, a pessoa tem que aceitar. Se a pessoa quiser aceitar isso, tudo bem. Às vezes a gente demora a descobrir isso, às vezes a gente só descobre isso, só abre os olhos para isso depois que casou, né? Depois que já está vivendo junto, às vezes no namoro, no noivado, a gente não percebe, né? Por causa daquela coisa do encantamento, da paixão. Depois que começa a viver debaixo do mesmo teto, depois que põe as escovas de dente juntos, é que a gente vai ver como que a pessoa é e as características, e aí a gente vai, às vezes, para terapia, muitas vezes é a mulher que vai para terapia, procura ajuda, e aí ela descobre que ela está nesse papel masculino e que o marido está num papel mais feminilizado, né? Porque ele não está bem resolvido com a sua masculinidade. Sexto sinal de que a mulher está desconectada da sua feminilidade é ela nutrir uma raiva dos homens. Tem algumas mulheres que têm raiva dos homens, fala mal deles, assume uma postura de competição com eles e, às vezes, até esperam e cobram deles que eles se comportem como elas se comportam. Mulheres assim que ficam falando desse tipo de coisa, que homem nenhum presta, que homem em qualquer lugar do planeta não presta, vai te trair, vai te trocar por outra. Então, são mulheres que estão sempre, ou ela falando que o homem quer explorá-la, que quer ficar vivendo às custas dela. Então, ela se distancia tanto do feminino dela, que ela deixa de valorizar o homem masculino mesmo, saudável, bem resolvido com a sua masculinidade. Ela acaba não valorizando esse homem, que seria um homem super positivo, super bem resolvido, e ela fica esperando que esses homens se comportem como mulheres masculinas, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Então, são mulheres que nutrem raiva dos homens. Sétimo sinal da desconexão com o seu feminino. A sua vida, a mulher está com uma vida sem prazer e só tem tempo para trabalho. Ou é o trabalho profissional lá fora de casa, e mais o trabalho doméstico, né? Porque a mulher sempre está acumulando jornadas e jornadas de trabalho, né? Então, essa mulher, ela tem dificuldade de relaxar, ela tem dificuldade de tirar férias, muitas mulheres não conseguem tirar férias, ela tem dificuldade de se divertir porque ela tem aquela necessidade de ficar no controle o tempo todo, tá? Esse, então, é o sétimo sinal. O oitavo sinal de que a mulher está desconectada com a sua feminilidade é que a mulher leva tudo assim muito a ferro e fogo, tudo muito a sério. Ela fica emburrada quando as suas vontades não são atendidas, quando ela está frustrada com alguma coisa. Ela busca brigas, ela se irrita com o ritmo mais lento de uma outra pessoa, ela se irrita com os sentimentos das outras pessoas, ela quer sempre ser a dona da razão, ela quer sempre ter a palavra final em tudo. Então, isso é causado pelo excesso de testosterona que o organismo dela está fabricando. Esse excesso de testosterona deixa a mulher irritadiça, sem paciência e muito mais suscetível a esses comportamentos de, como eu disse, de raiva, de ficar emburrada, de brigas, de conflitos, tá? E aí entra naquele ciclo que eu falei, né? Quanto mais se comporta desse jeito, mais aumenta a testosterona e mais aumenta a masculinidade e vai aquele ciclo, tá? O nono sinal de que a mulher está desconectada é aquilo que eu falei, é o excesso de orgulho. É aquela mulher que fica o tempo todo querendo provar alguma coisa para os outros, ou para ela mesma ou para os outros, para o mundo, que fica muito preocupada com a opinião alheia. Então, o homem é um ser muito competitivo. A competição é muito típica do homem. Então, quando a mulher está nessa vibe de passar na frente, de querer provar alguma coisa para ela mesma ou para alguém, ela está nesse ritmo de competição, né? Agora, por outro lado, para a mulher, para o feminino, é típico do feminino a doçura, a flexibilidade, o prazer, a alegria, a presença e a humildade, né? A humildade. Como eu disse, a pessoa ter a humildade de pedir ajuda, né? Saber que pedir ajuda não é demérito nenhum. Saber que pedir ajuda não diminui você em nada, não diminui o seu valor, não te define como uma pessoa fraca, como uma pessoa insuficiente, como uma pessoa incapaz, né? Então, o excesso de orgulho e a falta de humildade para pedir ajuda é um traço, um sinal de que a mulher está desconectada do seu feminino. 10º sinal. Prestem atenção nesse aqui, que é muito importante. Esses 2 últimos sinais são muito importantes. Esse 10º sinal é o seguinte, é o relacionamento seu, mulher, com a sua mãe está internamente fraco, ou desgastado, ou ruim, ou quebrado, ou rompido, tá? A gente precisa de receber esse amor que vem da nossa mãe. A nossa mãe é a nossa fonte de vida. Foi através dela. Ela foi um portal para que a gente chegasse nesse mundo. Então, nós temos que ter gratidão por ela ter cumprido esse papel na nossa vida, né? Nós precisamos nos nutrir desse amor, nos fortalecer com esse amor. Esse amor vem da nossa linhagem feminina, né? Da avó, da mãe, das tias, da bisavó. E
Mesmo que a gente não concorde com as coisas que a nossa mãe tenha feito, você tem que pensar o seguinte: ela fez o que estava ao alcance dela fazer naquele momento. Ela fez o que era possível, ela fez o que ela podia. Ela também tinha suas dores, ela também tinha seus sofrimentos, ela também tinha suas angústias, ela também tinha suas necessidades. Então, ela fez o melhor que ela podia fazer. Então, tomar consciência disso é um processo muito intenso, né? Se confrontar com essa necessidade de se reconciliar com a nossa mãe, mesmo que ela já tenha morrido, é um processo muito intenso, mas que traz benefícios determinantes para a sua vida, que pode mudar completamente o rumo da sua vida e da sua conexão com o feminino. Aquele autor, Bert Hellinger, da constelação familiar, fala que nenhuma mulher, ninguém, nenhum homem, nenhum ser prospera se ele estiver rompido com a mãe. Um bom relacionamento com a mãe é que vai nos garantir uma permissão para prosperar, para avançar, para conquistar, para ir adiante. Então, nós precisamos dessa reconciliação com a nossa mãe, com a energia que veio do amor que ela nos trouxe ao mundo, né? Nós somos produto do amor da nossa mãe e do nosso pai, e nós precisamos honrar isso, mesmo que a gente não concorde com o modo como as coisas foram feitas naquela época, tá? Então esse sinal é uma coisa muito importante, precisa ser trabalhado, e muitas vezes tem que ser trabalhado em terapia, porque são emoções muito intensas que estão embutidas nessa questão do relacionamento com a mãe, tá? E o 11º sinal, é o último, o número 11, quando a mulher sabe o que quer, mas não sabe o que precisa. Olha, gente, tem muita diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. Muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. E o contrário também. Muitas vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer longe, né? Mas a gente precisa de conhecer essas duas faces da moeda. O que eu quero e o que eu preciso. Nem sempre essas coisas coincidem. Às vezes, dá para coincidir o que eu quero com o que eu preciso. Mas muitas vezes, não dá para coincidir, né? Então, esse, para mim, é um dos maiores sinais da desconexão com o seu feminino. Nas sessões de psicoterapia, quando eu falo sobre isso com as mulheres, elas arregalam o olho e perguntam: como assim? Como assim que o que eu quero não é o que eu preciso? E o que eu preciso? As mulheres não sabem o que elas precisam. Mas à medida que a gente vai conversando, vai refletindo, e com as intervenções que eu vou fazendo, eu vejo as fichas dela caindo, a ficha caindo, porque ela vai percebendo. Eu vou induzindo a mulher, vou conduzindo ela a verbalizar, ela mesma chegar à conclusão do que ela precisa, e ela mesma verbalizar: ó, eu preciso disso. E não é isso que eu quero, mas eu preciso disso, né? Então, pensa bem, quanto tempo você fica focada naquilo que você quer, naquilo que você quer conquistar, naquilo que você quer avançar, naquilo que você acha que é o melhor para você? Quanto tempo você foca nisso comparado com o tempo que você emprega para descobrir o que você precisa, ou com o tempo que você foca no que você precisa ou vai atrás daquilo que você precisa? Não há um desequilíbrio aí entre essas duas coisas? Eu te pergunto, você sabe o que você precisa? Ou você só sabe o que você quer? Quando você está com os baixos hormônios, com hormônios femininos em baixa e com o hormônio masculino em alta, acaba que você perde a conexão com a sua essência feminina, então você perde a conexão com aquilo que você precisa de verdade, com aquilo que é essencial para você. Você não percebe, por exemplo, que precisa fazer pausas, que precisa desacelerar, que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa se deixar ser cuidada, que precisa de relacionamentos. Você não percebe. Você vai igual um trator passando em cima da vida e não consegue perceber o que você precisa. E a mulher precisa dessas coisas. Mas se ela está masculinizada, ela vai achar que não precisa disso, né? Vocês estão me entendendo? Você pode conquistar o mundo todo, você pode ter uma boa posição social, um bom trabalho, um bom destaque e tudo que você deseja, mas se você não tiver contato com a sua feminilidade, com a sua essência feminina, você vai ter uma vida vazia, uma vida de insatisfação, uma vida de tristeza e uma vida assim que não vai te trazer realização pessoal, tá? Terminando aqui, já estou concluindo para vocês, nós vivemos num mundo de dualidades, né? Nós temos o dia e a noite, nós temos a luz e a escuridão, e nós, seres humanos, também não escapamos a isso, não. Nós também temos essa dualidade, o feminino e o masculino. Mas nós precisamos integrar essas duas forças em nós, colocando cada uma no seu devido lugar, como eu disse. Para a mulher, o feminino, a força feminina tem que sobressair e a masculina tem que estar presente, mas um pouco mais apagada, em segundo plano. E para o homem, a força masculina tem que sobressair e a força feminina tem que estar presente, mas em segundo plano, né? Isso é o que é necessário para nós firmarmos a nossa conexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência. A partir disso, a gente tem possibilidade de entender melhor o nosso funcionamento e tirar um proveito melhor dessa existência que nós temos aqui na Terra. Olha, gente, a vida é curta, a vida é um sopro. A gente não tem que abrir mão da nossa felicidade por causa de problemas emocionais, não. A gente tem que tomar atitudes para que a nossa vida seja mais plena possível, que a gente possa desfrutar dessa existência aqui, que é tão curta, tão passageira e tão fugaz, né?